Senhores, muito boa tarde a todos. Nós daremos início, então, ao painel desta tarde. Muitos temas já foram trabalhados, né, desde a segunda-feira até ontem, até hoje de manhã. E agora nós trabalharemos outro assunto que me parece assim, de extraordinária importância e repercussão no dia a dia da nossa jurisdição. O tema desta tarde é a presunção de inocência e medidas cautelares restritivas de liberdade e do patrimônio. O nosso palestrante convidado é o professor Maurício Zanoide de Moraes. Eu mesmo no almoço agora referia ao professor Maurício o modo como conheci o trabalho dele, não é? Que foi um tanto casual. Eu estava na biblioteca pesquisando para trabalhar aquela questão da execução dos julgados, né, das condenações penais após o julgamento de segunda instância, após se exaurir o juízo de culpabilidade, e me deparei com um livro do professor Zanoide sobre presunção de inocência. Como eu vim da área tributária, os senhores sabem, eu não conheço todos os nomes do penal e do processo penal, mas eu levei aquele livro comigo e eu fiquei extraordinariamente bem impressionado com a qualidade do trabalho. Então, quando me solicitaram a coordenação desse módulo de constitucional, eu logo lembrei do nome do professor Maurício Zanoide de Moraes. O professor Maurício é doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Faculdade de Direito de Coimbra, especialista em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e livre docente em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo também. Professor associado do Departamento de Direito Processual da mesma universidade e também advogado nesta mesma área. Eu agradeço penhoradamente a disponibilidade do professor de, enfim, dedicar, não é, essas horas aqui ao contato conosco, juízes que nos deparamos com a necessidade do manejo, né, dessas categorias teóricas no nosso dia a dia em prol da população, de um processo penal justo. Mas eu gostaria, antes de passar a palavra para o professor Maurício, para o seu pronunciamento, agradecer também muito e dizer da minha alegria em receber mais uma vez aqui nessas atividades da Images o nosso colega, Dr. Ricardo Rachid de Oliveira, o juiz Rachid, não é juiz federal desde 2001, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade Federal do Paraná, e imagino que estejam acompanhando também juiz auxiliar, né, primeiro da ministra Rosa Weber, agora do ministro Fachin. Então, está participando deste momento lá no Supremo Tribunal Federal, em que os juízes, né, os magistrados instrutores e os juízes auxiliares são extremamente importantes, sobretudo os magistrados instrutores, né, para que se consiga dar alguma fluidez àquelas ações penais originárias e também, digamos assim, levar aquela sensibilidade do magistrado de primeira instância, não é, à consideração dos ministros lá quando da decisão das questões importantes que a gente tem em matéria penal e processual penal. Então, eu agradeço muito a ambos pela presença hoje e nós adotaremos uma sistemática muito semelhante à dos outros turnos, né? Teremos primeiro a palestra e depois atividades para que a gente possa repercutir e participar da construção desse conhecimento. Não sei se o Rachid gostaria de falar alguma coisa antes de passarmos a palavra para o professor Maurício. Desembargador, eu vou seguir o roteiro aqui, vou apresentar o professor Maurício. Mas, assim, rapidamente, né, só para dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui e dizer que quem agradece sou eu, né, a oportunidade de estar
no meio de colegas e poder discutir esse tema, poder, enfim, compartilhar da experiência de todos, né? Então, assim, acho que vamos passar imediatamente a palavra. O professor Maurício, com a palavra. Boa tarde a todos. Normalmente, o início de uma manifestação de um palestrante convidado ou de uma pessoa convidada, até por educação, é agradecer o convite que lhe é feito, e eu gostaria de agregar esse agradecimento protocolar, um sincero agradecimento à Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo sincero e honroso convite a mim feito, principalmente para se falar sobre um módulo de direito constitucional. Foi algo que me deixou realmente muito surpreso pela iniciativa do convite. Óbvio que a proximidade dos temas de medidas cautelares sempre lembra a minha área de estudo maior, que é o processo penal. Eu não tenho como deixar de consignar isso de princípio e de pronto, e agradecer ao desembargador Leandro Paulsen pelo convite, e assim agradeço a todos da Escola da Magistratura, toda essa parte. Eu sei que a parte administrativa, eu tive experiência na minha vida de presidir alguns órgãos, alguns institutos, sei que toda a parte administrativa é muito importante para que tudo isso aconteça. Talvez essa experiência tenha me dado... Eu gostei muito da disposição da sala, foi uma forma de terminar com o pessoal do fundão, né? Normalmente, quando se faz uma exposição, as cadeiras estão organizadas de uma tal forma que sempre tem aquelas pessoas que preferem sentar na frente, sempre tem aquelas pessoas que, desde os bancos universitários, sempre sentam no fundo. E essa disposição fez com que isso deixasse de existir, né? O pessoal do fundão virou o pessoal da frente. Então, eu achei muito inteligente essa disposição e espero que essa disposição propicie, nessa minha fala curta, mas propicie principalmente a participação de todos. Eu gostaria muito que pudessem perguntar e perguntassem efetivamente, porque quando eu preparei essa exposição de hoje, eu liguei antes aqui para a escola e perguntei qual seria o público. E eles me disseram que o público seria de magistrados. Eu, então, me impus um desafio de, obviamente, pegar toda aquela teoria constitucional e processual penal que foi desenvolvida no trabalho, que foi a tese de livre docência, e transformar aquilo numa manifestação que fosse prática, que tentasse fazer com que as teorias efetivamente encontrassem uma praticidade e que fosse possível explicar isso aos juízes para suas atividades cotidianas. Porque eu acredito sinceramente na universidade, e essa é uma das razões pelas quais eu seleciono os candidatos na pós-graduação, que uma universidade de direito, uma faculdade de direito e uma universidade pública, ela tem um compromisso de fazer ciência, mas ela tem um compromisso de fazer uma ciência voltada para uma realidade da vida. Se a teoria não se transforma numa mudança de realidade para o cidadão, não há muito sentido para que a faculdade de direito faça teorias, porque isso não repercute na vida do cidadão. Então, esse foi o desafio, e é isso que eu pretendo expor aos senhores, e queria que os senhores participassem, porque não há como falar de presunção de inocência e as medidas cautelares restritivas, pessoais restritivas e as medidas patrimoniais, se nós não falarmos de decisão judicial. E o ambiente da decisão judicial, num ambiente de magistrados, é quase um estranho, né? Eu nunca dei uma decisão judicial, como é que eu posso vir aqui aos senhores fazer uma análise de decisão judicial? Mas talvez seja exatamente esse ponto de vista de fora, ou esse ponto de vista da pessoa que analisa a estrutura da decisão judicial, esse é o ponto do qual eu quero partir para tentar começar a desenvolver teorias novas, principalmente na presunção de inocência e na regra da proporcionalidade, para decisões judiciais. A presunção de inocência é uma norma de direito fundamental, mas ela é uma norma de direito fundamental muito difícil de ganhar com textura prática. Não é o problema, por exemplo, que eu enfrento quando eu me deparo com a ampla defesa, com o contraditório, nem mesmo é quando eu me deparo com o prazo razoável. Portanto, não é uma discussão de palavras, mas é uma discussão de âmbitos de incidência.
E aqui vai um conceito importante, que é o âmbito de incidência da norma, de direito constitucional e de norma fundamental. E é preciso esclarecer, para deixar isso já nos primeiros passos dessa conversa, que muito do que eu consegui dar de concretude para os direitos fundamentais da presunção de inocência e o seu par necessário nas decisões, que é a proporcionalidade, eu só pude fazer com base na teoria dos princípios, na teoria de direitos fundamentais, com base na teoria dos princípios. Portanto, o âmbito de incidência da norma é algo muito importante. Discute-se, portanto, o que a presunção de inocência prevê. E aqui eu faço, pela exiguidade do tempo, eu tenho um pouco mais de 1 hora para falar, e aplicando exatamente isso nas medidas cautelares pessoais, a discussão é como estruturar uma decisão em que eu possa analisar, diante de um caso concreto, fazer um filtro com relação à presunção de inocência e à proporcionalidade. O primeiro passo para que isso possa acontecer é nós imaginarmos que as decisões que versem sobre essa matéria, elas também precisam ter, assim como nós estamos habituados a ver em sentença, que é relatório, de parte de fundamentação e dispositivo, essas decisões também precisam ter partes. Nós precisamos entender que eu só consigo fazer um discurso, uma decisão, uma motivação intersubjetiva e, portanto, demonstrar toda a análise que foi feita, e isso é muito importante para o magistrado, mas muito importante para o jurisdicionado como um todo, em que eu deixe muito claro as partes em que essa decisão, ou das quais essa decisão é composta. Eu vou escolher aqui começar a falar sobre a medida cautelar restritiva pessoal, mas poderia depois aplicar tudo isso para as materiais, as patrimoniais. Se nós colocarmos, como sempre foi feito, de uma maneira absoluta, a presunção de inocência e a possibilidade de prisão cautelar ou a possibilidade de restrição cautelar, essa possibilidade, esse conflito, ele é incompatível, ele nunca terá uma solução. E eu digo exatamente isso nos estudos que eu fiz, não é possível se afirmar que a presunção de inocência num sistema jurídico garanta que não exista prisão cautelar ou medida cautelar. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco histórico, porque não foi assim que a presunção de inocência foi criada, e isso é um equívoco sistêmico. Não existe nenhum sistema jurídico, nunca existiu, dos sistemas que eu pude pesquisar, nunca existiu, mesmo os já revogados, e não existe, na atualidade, nenhum sistema processual penal que não preveja medidas cautelares, sejam elas pessoais, sejam elas reais. Não obstante, a maior parte dos sistemas hoje vigentes, constitucionais e processuais penais, se baseiam na presunção de inocência. A situação, portanto, ela não é uma situação de oposição, porque se nós pensarmos uma situação de oposição, essa expressão não é minha, essa expressão é de Raul Zaffaroni, nós estamos procurando a quadratura do círculo, não haverá solução nunca. E nesse ponto, eu entendo, compreendo, tive a possibilidade de analisar e explicar a razão, a posição de Luigi Ferraioli quando ele diz que, pela presunção de inocência, não pode existir prisão cautelar. Nós precisamos levar em consideração que Luigi Ferraioli é um filósofo do direito. Nós tivemos uma experiência na América Latina em que houve um sistema real e concreto, o Código de Processo Penal do Chile. Quando o Código de Processo Penal do Chile foi feito, o Código de Processo Penal do Chile previa prisão cautelar. Mas o Código de Processo Penal do Chile tinha como base o Código Modelo da Iberoamérica, código esse que foi desenvolvido nas décadas de 80, embora toda a bagagem teórica tenha sido da década de 70. Década de 80, década de 90. Neste código, especificamente, não existia a ideia, a expressão jurídica, abre aspas, denominada ordem pública. Não existia, não existe. Se os senhores pegarem o Código Modelo Iberoamérica, os senhores não encontrarão isso. E o Código de Processo Penal do Chile, quando foi feito, não tinha uma expressão equivalente. Logo depois que o código foi editado, portanto, um código real, um código concreto, o Código de Processo Penal do Chile atual, ele teve toda uma peculiaridade de sistematização e aplicação e de vigência, que podemos até conversar sobre isso, mas ele entrou em vigor.
Logo depois, o Código foi alterado e no capítulo das medidas cautelares pessoais foi inserida uma expressão que, guardadas as peculiaridades de cada língua, é a ordem pública deles. Há, portanto, que se deparar com essa realidade que existe e essa necessidade que bate às portas dos senhores todos os dias, ou seja, como compatibilizar a necessidade de medidas cautelares em situações excepcionais, mas a necessidade, e a presunção de inocência. O primeiro passo é compreender efetivamente a presunção de inocência. Para nós aqui, nas medidas cautelares pessoais, eu vou explicar alguns âmbitos da presunção de inocência que não utilizaremos aqui, mas são âmbitos muito usados, principalmente nas cortes internacionais. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, recentemente assegurou a presunção de inocência nas decisões, portanto, a presunção de inocência no sentido de norma de juízo, uma norma de decisão. Existe o âmbito de incidência da presunção de inocência como norma probatória, portanto, a presunção de inocência, ela é sim e estabelece sim um estándar probatório, que não se confunde, tem uma diferença muito significativa com norma de juízo, e com isso não estamos limitando a presunção de inocência ao indúbio pro réu, que é simplesmente um significado dela, uma subdivisão dela, ou o favor rei, que é um outro significado e uma outra subdivisão. E existe o sentido da presunção de inocência como norma de tratamento. A presunção de inocência como norma de tratamento garante que a pessoa, no curso da ação penal, pode ter os seus direitos patrimoniais ou seus direitos de liberdade restringidos, desde que de modo excepcional e na menor medida possível. Portanto, nós temos a presunção de inocência na relação com as medidas cautelares em dois momentos significativos. O primeiro, como norma decisória, e por isso vem a excepcionalidade, e o segundo, como norma de tratamento, ou seja, e agora falando já, e por conta do livro mencionado, foi escrito antes da reforma de 2011, mas já se inseria no contexto da teoria desse livro, que eu preciso buscar, dentre as medidas previstas em lei, e a legalidade é fundamental no aspecto cautelar, nas medidas previstas em lei, eu preciso buscar a menos restritiva do direito, porém, a mais significativa para garantir ou afastar o perigo da liberdade daquela pessoa, ou o perigo de que o dano provocado por aquela pessoa não tenha uma reparação patrimonial, uma garantia patrimonial. Dentre as possibilidades excepcionais, por exemplo, elas não são só excepcionais de largada, mas elas também são excepcionais porque eu tendo um cardápio de medidas possíveis, usando agora já a expressão e propositalmente expressões técnicas da proporcionalidade, tendo um cardápio de medidas adequadas, eu preciso buscar a mais necessária. E qual seria a mais necessária? Não é a mais restritiva. Ao contrário do que se imagina, é a menos restritiva, desde que se atinja o objetivo de se evitar o risco definido. O problema, portanto, entendido a compreensão desse espaço da norma de direito fundamental, da presunção de inocência, ele precisa passar necessariamente por uma análise. Essa análise, obviamente, é uma análise superficial, no sentido de o tempo é pouco, mas, enfim, me disponho a se indagado, discutir qualquer uma dessas partes. Analisar a norma de direito fundamental, que é a proporcionalidade. A proporcionalidade, no sistema constitucional brasileiro, ela não é uma norma explícita, ela é uma norma implícita. Existem sistemas constitucionais nos quais a proporcionalidade é uma norma explícita, como o sistema português, como o sistema espanhol, como o sistema alemão. E por que eu posso dizer, eu não, mas todos os constitucionalistas, isso é um consenso geral dos constitucionalistas, em dizer que a norma da proporcionalidade existe na nossa estrutura constitucional. Porque o tipo da Constituição que nós temos, o sistema constitucional escolhido para nós e posto legislativamente pelo Constituinte, é um tipo é um tipo de uma Constituição rígida, cujos direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas e que, portanto, precisam de uma norma constitucional que os proteja.
E aqui, talvez comece pela teoria dos princípios e pela aproximação dos temas presunção de inocência e medidas cautelares pessoais, começa-se a fazer uma análise de proporcionalidade um tanto quanto diferente da normalidade dos exames de proporcionalidade. Quando eu analiso pela perspectiva constitucional, quando eu analiso proporcionalidade pelo que ela é, para o sistema constitucional, a proporcionalidade, roubando expressões alemãs, ela é uma garantia do sistema. Ela é uma norma posta para tutelar os direitos fundamentais. Ela, portanto, diversamente do que se compreende no cotidiano dos livros e das situações que nós vemos no cotidiano da vida e da jurisprudência, a proporcionalidade não é feita ou deve ser utilizada, a sua função constitucional não é atacar o direito fundamental, mas é proteger o direito fundamental na maior medida possível, diante do caso concreto, portanto, das exigências fáticas e da situação jurídica que regula aquele fato. Isso está longe de se afirmar, com isso está longe de se afirmar que a proporcionalidade impede que haja limitações legítimas aos direitos fundamentais. A proporcionalidade, quando bem aplicada, ela não impede, ela filtra. A proporcionalidade, portanto, é um sistema de filtro constitucional para permitir que se façam limitações a direitos fundamentais, quaisquer que sejam eles. Estamos falando aqui, por conta do tema da liberdade, mas poderiam ser quaisquer outros, de uma maneira constitucional e, portanto, uma maneira legítima. Quando nós analisamos a proporcionalidade no plano constitucional, ou no plano abstrato da norma, ou no plano da discussão concreta, por exemplo, no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade, portanto, eu ainda estou discutindo a norma em si, abstratamente falando, dentro do sistema, eu posso compreender a proporcionalidade como composta por adequação, necessidade e a chamada proporcionalidade em sentido estrito ou ponderação. Os constitucionalistas, a criação da concepção de proporcionalidade e até mesmo nas constituições que eu disse, a disposição constitucional de proporcionalidade divide a proporcionalidade nessas três partes. E para o plano abstrato da norma, para a confecção da legislação infraconstitucional e para a discussão jurídica no plano da inconstitucionalidade ou declaração de constitucionalidade de uma norma, essas três partes são suficientes. Porém, quando eu ingresso para a análise da proporcionalidade no campo do processo penal, e, portanto, eu já faço uma análise concreta, porque eu parto de um caso concreto, de uma demanda, de uma situação fática apresentada, para aplicar normas de direito processual penal, que por si só já passaram pelo crivo da legitimidade e proporcionalidade no plano abstrato. Por exemplo, todas as medidas alternativas, as medidas cautelares alternativas e as modalidades de prisão cautelar que nós temos no sistema, já passaram pelo filtro constitucional da constitucionalidade. Ninguém discute a constitucionalidade, por exemplo, do flagrante ou da prisão preventiva ou das medidas cautelares previstas. Portanto, eu estou já no plano concreto da aplicação. Esses três níveis da proporcionalidade, eles não são suficientes. Eles não respondem a toda a demanda e não resolvem todo o problema. São necessárias outras 4 situações que, embora existe uma certa percepção dessas situações na vida cotidiana, na prática judiciária, quando isso é explicado, quando isso é estruturado racionalmente num sistema de filtro, onde, não passado pelo primeiro, não se chega ao seguinte, esta racionalidade começa a demonstrar aquilo que eu disse instantes atrás, da necessidade de se fazer uma estrutura da decisão de medidas cautelares, uma estrutura decisória, que faça com que a decisão tenha partes racionalmente postas, cujo âmbito e a discussão ali sejam intersubjetivamente, ou seja para todas as pessoas que analisam aquela decisão, claras. Quais são as situações, esses 4 outros filtros que vêm no plano do direito processual penal? O primeiro deles é a legalidade. Eu não posso aplicar no plano das medidas cautelares processual penal
e eu entendo isso e tive a condição de escrever isso, não é possível se aplicar o poder geral de cautela que existe no processo civil. Porque o âmbito do processo penal, notadamente nas prisões ou nas medidas restritivas de liberdade, vem com toda a linha da legalidade do direito penal e, portanto, ali precisa estar estabelecido. A legalidade, portanto, é o primeiro dos filtros. Mas a legalidade não é apenas uma verificação na disposição da lei. A legalidade ela é acompanhada por um segundo filtro que se chama justificação teleológica, ou, para alguns outros autores, justificação constitucional. O que quer dizer isso? Quer dizer que, naquela situação concreta, eu não preciso só ter uma norma, eu preciso verificar se a aplicação daquela norma se dispõe, se apresenta como efetivamente, sistemicamente prevista pelo legislador, como constitucionalmente ela é pensada. Vamos a um exemplo concreto. Imaginemos a norma da fiança. Nós temos a previsão da fiança na Constituição e temos a previsão, a regulamentação da fiança depois de 2011, com maiores detalhes no Código de Processo Penal. É sabido que a fiança ela é uma modalidade de medida cautelar diversa da prisão e que, exatamente por ela existir, substitui a necessidade da prisão. Esta é a ideia natural, eu diria que a ideia sistêmica e aceita por todos, do papel daquela norma jurídica chamada fiança. A fiança, nós sabemos, existem regras para se estabelecer o valor da fiança. Em 2011, essas regras foram não só alteradas, como foram atualizadas. Portanto, numa determinada situação concreta, se eu estabeleço um valor de fiança que seja, para aquela realidade concreta daquela pessoa, um valor de fiança inatingível, eu desvirtuo a justificativa constitucional da norma de fiança. Por quê? Porque, a despeito de eu atribuir uma norma cuja previsão legal existe, é a fiança, e obedeça às regras estabelecidas na fiança, por quê? Porque, fazendo o cálculo ali previsto em 2011, eu posso chegar a um valor R$10.000, por exemplo. Facilmente aplicado ali, é possível se chegar a R$10.000. Só que se aquele valor de R$10.000 for um valor que, diante da situação concreta daquela pessoa ou daquela família, a situação concreta do caso, for um valor inatingível para a pessoa, mesmo que ela queira, ela não consegue atingir o pagamento daquela fiança, nem dar em garantia, porque não tem bens para aquilo, eu tornei a prisão não uma necessidade para a segurança do sistema, mas eu tornei a prisão preventiva, que seria o fato de não ter pago a fiança, vai ser uma prisão preventiva, eu tornei a prisão censitária. Eu começo a tornar o sistema não um sistema de garantia para o próprio processo penal, mas eu começo a tornar o sistema desviado, porque eu prenderei as pessoas que não têm recursos e permitirei que pessoas que talvez não tenham o direito de ficar solta, mas porque têm recursos, pagarem fianças mesmo que sejam exorbitantes. Há uma justificativa, portanto, para a disposição da fiança, e a disposição da fiança precisa ter em vista que esteja num patamar que aquela pessoa tenha condições de arcar com ela. Por quê? Porque se não for cabível a fiança para aquela pessoa, ela não pode ser aplicada. Ou seja, a fiança não é uma medida obrigatória sempre. Ela precisa estar apropriada ao caso concreto. E isso eu vejo já no plano da justificativa teleológica. Por isso que é colocado que a legalidade e a justificativa teleológica são pressupostos extrínsecos de qualquer medida, qualquer decisão sobre medida cautelar. Passado isso, eu entro nos requisitos intrínsecos. E, óbvio, essa classificação que foi feita por mim é uma classificação que está sendo exposta aqui aos senhores, na verdade, é uma classificação que tem em vista a decisão judicial. E, portanto, o requisito extrínseco da decisão é judicialidade e motivação. Isso não é uma coisa tão simples e tão óbvia. Por quê? Porque a judicialidade impõe reserva de jurisdição, é necessário que, para que eu aplique uma restrição através de uma medida cautelar a alguém, eu precise previamente de uma decisão judicial. A única excepcionalidade, eu não quero entrar aqui na discussão da natureza jurídica da prisão em flagrante, é a situação de prisão em flagrante. Todas as outras precisam de uma prévia ordem judicial. Mas a motivação, ela permeia todas as análises de todos os pressupostos e requisitos. E é na motivação
em que eu devo abrir necessariamente os capítulos para este exame que está sendo mostrado aos senhores. A motivação, portanto, ela não pode ser uma motivação monolítica, onde o requerente simplesmente diz há necessidade de se determinar a medida cautelar, seja ela qual for, pode ser restrição da liberdade por recolhimento noturno, até a prisão preventiva, ou a restrição do patrimônio da pessoa por uma medida cautelar de arresto ou de sequestro, por exemplo, e simplesmente se diga há necessidade porque os elementos demonstram isso, e não existe uma discussão, e aqui, do perigo, do risco que a não incidência daquela medida trará para o processo. No caso das medidas pessoais, o chamado periculum libertatis. No caso das medidas patrimoniais, o perigo do não ressarcimento ou da expropriação ou do desvio de, eventualmente, um patrimônio obtido de maneira ilegal. Risco de, ao final da ação, aquele patrimônio ter desaparecido, ter se consumido ou ter sido efetivamente desviado. Portanto, a motivação, ela tem um capítulo, precisa ter um capítulo muito especial que se chama análise em concreto do periculum, que, por derivar do latim, pode-se, eu não quero fazer essa distinção aqui, porque eu acho que não tem nem prazo, nem tempo para isso, pode ser aceito como perigo ou como risco. Eu não estou aqui discutindo se o perigo é uma situação hipotética ou o risco é algo concreto, mas a concepção da ideia de que o processo poderá ou estará na iminência de sofrer um dano, uma ameaça, um prejuízo. Para isso que servem as medidas cautelares. Como nós faremos, então? E aqui eu quero fazer uma parada antes de analisar a adequação. Eu vou analisar uma classificação já um pouco tradicional, já um pouco conhecida de nós, que é a análise do chamado fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O que integra o fumus comissi delicti? O que integra o fumus comissi delicti, pela doutrina mais tradicional, é a demonstração de materialidade daquele fato e a demonstração de autoria daquele fato. E eu estou fugindo das expressões do Código, que são expressões atécnicas, como ele diz, prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Primeiro, porque o próprio Código diz o que é indício, e indício não é aquilo que o exige. É uma linguagem de 1940, uma linguagem bastante atécnica. Nós estamos falando, no caso de materialidade e autoria, de densidade de demonstração. No caso da investigação, com elementos de informação, no caso da ação penal, com elementos de prova, mas sempre com elementos que levem à demonstração daquele fato. O fumus comissi delicti, portanto, na motivação, ele ocupa o primeiro capítulo. E por que ele ocupa o primeiro capítulo? Porque ele tem uma análise essencialmente fática. O juiz, portanto, diante do requerimento que lhe é feito, o juiz precisa, seja pela autoridade policial, seja pelo integrante do Ministério Público, ele precisa identificar quais são os elementos de prova, os elementos de informação que demonstram a materialidade de qual crime. Portanto, a densidade probatória é uma análise que o juiz deve fazer e a identificação do possível crime. Por quê? Porque o tipo penal possível define, no plano abstrato, quando eu olho o Código Penal, o tipo de pena. E a quantidade de pena, no caso das prisões, das medidas cautelares pessoais, é determinante para eu saber, por exemplo, se no rol das minhas escolhas estará a prisão preventiva ou não. Se o crime ali previsto tiver uma pena máxima que não ultrapasse 4 anos, eu posso usar toda a cartela legal de medidas cautelares, mas não vou poder usar a prisão preventiva. Por uma razão simples, porque a prisão preventiva é só para os crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos, enfim. A identificação, portanto, na materialidade, ela é uma identificação que estabelece a necessidade de parâmetros de proporcionalidade do tipo penal, do preceito secundário do tipo penal, que é a pena, e, principalmente, a identificação da descrição do cometimento daquele fato, de como ele foi feito. Materialidade, portanto, identificada nesse momento não é pouca coisa. Ela precisa ser feita de maneira clara. O crime que está se investigando é esse, ou o crime que está se acusando é esse. Logo depois eu vou para a autoria. E por que a autoria é importante? Porque é necessário que eu defina na decisão não só quem é a pessoa, mas os atributos
que aquela pessoa possui, se eventualmente se souber dos atributos. Por exemplo, profissão, atividade, situação na comunidade, outras ocorrências. Esse elemento, a autoria, eu não sei a realidade dos juízes federais, mas na realidade forense dos juízes estaduais em São Paulo, tem sido muito significativo. Eles têm visto a importância de se analisar a autoria nas audiências de custódia, porque existe uma prisão em flagrante, essa prisão em flagrante é levada numa determinada audiência para se discutir ali a necessidade, como vai ser feita a conversão do flagrante, porque ele não pode mais perdurar durante o curso da persecução, ele tem que ser transformado em alguma coisa ou desconstituído. E naquele momento, o que eu tenho reparado na minha vida profissional, e conversei isso com alguns promotores e juízes, como a discussão ela não é sobre fatos, ela não é sobre o mérito, mas é sobre a oportunidade da medida cautelar, o que se discute naquele momento diante do flagrante é muito a característica da pessoa. Se é um jovem, se estuda, se teve essa ocorrência. Relato aos senhores uma situação ocorrida um mês atrás, no escritório, de um jovem que foi preso numa boca de fumo, preso em flagrante com outros jovens, e a discussão versou sobre quem é esse rapaz, quem é a família dele, o que ele faz, onde é que ele está, onde é que ele se localiza, enfim, estava lá o pai, a mãe, e tanto o Ministério Público quanto o juiz opinaram, o Ministério Público opinou, os juízes decidiram, pela desnecessidade da prisão preventiva. Por quê? Porque perceberam que não havia risco. Pelo fato em si, não, o fato não foi discutido, o fato será discutido na ação penal. Não havia risco pela situação familiar ou a situação pessoal, a característica pessoal que reveste, que circunda, que é toda a discussão que deve se ter no tocante à autoria. E isso também precisa haver demonstração nos autos. E por que isso? Por que esse capítulo é importante? Porque a escolha da medida cautelar apropriada deve ter em vista as características exatamente da pessoa para os quais ela se aplica. Eu não tenho condição de aplicar, por exemplo, imaginem a seguinte situação. A situação é uma situação de duas pessoas, uma vítima e uma pessoa acusada de um crime, em que se determina naquela medida, ou quer se determinar naquela medida, o afastamento das pessoas. E o afastamento das pessoas, só que aquelas pessoas trabalham no mesmo ambiente profissional. Elas não têm como trabalhar em outro ambiente profissional. Como fazer, então, para se determinar o afastamento de uma pessoa? Simplesmente o juiz disser, eu afasto, determina a medida de afastamento, como, se ele não especificar na decisão como ela deve ser aplicada ou em que limites ela deve ser tida, ela se torna praticamente inviabilizadora do exercício profissional de um dos dois. São situações concretas, tais como pessoas que podem receber prisão domiciliar, mas são pessoas que têm ou cuidam, têm familiares doentes e cuidam daqueles familiares e são as únicas pessoas que aqueles familiares têm para cuidar. E, portanto, naquela medida domiciliar que lhe foi imposta, esta característica da saída para o cuidado da pessoa, que já era uma realidade pré-existente, se não for analisada e não vier aos autos e não for analisada pelo juiz, vai redundar numa aplicação de uma medida desproporcional. Mais adiante. Eu estou apenas falando da identificação desses capítulos. Terminada essa situação fática, e verificado o juiz que está diante de uma demonstração efetivamente de um crime e a identificação do seu autor, ele passa por uma segunda parte, por um segundo capítulo, que é o periculum libertatis. E o periculum libertatis, nesse momento, ele se divide em duas partes. Normalmente, os autores de processo penal, quando falam de periculum libertatis, falam que o periculum libertatis é composto pela ordem pública, ordem econômica. Eu faço uma análise anterior. Ora, como a própria expressão diz, o periculum libertatis, ele precisa de uma explicação e de uma definição para que eu possa ter a proporcionalidade no seu capítulo da motivação, ele precisa ter uma identificação do o que é esse perigo, qual é o risco efetivamente indicado. O requerente, seja a autoridade policial, seja o Ministério Público, indica que há uma medida cautelar a ser aplicada porque existe um perigo. Mas qual é aquele perigo? Isso precisa ser identificado. E nas aulas práticas de pós-graduação, nas aulas de contexto de pós-graduação, eu vou narrar um caso que foi trazido por um procurador da República, que na época era estudante da pós-graduação, e porque essa matéria
das medidas cautelares, segundo a proporcionalidade, a presunção de inocência, a teoria dos direitos fundamentais, é dada uma matéria específica num semestre na pós-graduação da USP. E nas aulas, em uma das aulas, nós discutimos questões práticas. E um procurador da República trouxe a seguinte situação, e o que eu digo aos senhores foi um fato narrado por ele. Ele era procurador da República em Guarulhos. Guarulhos tem um aeroporto, o aeroporto de Cumbica. É muito comum que haja prisão no aeroporto de Cumbica por pessoas que são presas, são surpreendidas com traficando substância entorpecente, tráfico internacional de droga. Ele traz a seguinte situação para mim na discussão da matéria. Professor, a situação é a seguinte, uma jovem brasileira, jovem, estudante universitária, moradora em Florianópolis, possuía um vínculo no estado de São Paulo apenas um tio que morava em São Paulo, não em Guarulhos, em São Paulo. Ela foi presa com uma certa quantidade de drogas ou tentando viajar com uma certa quantidade de drogas. Foi presa em flagrante, foi levada. Que medidas eu aplico ou aplicaria para essa pessoa? No caso, este caso concreto foi feito antes da existência da lei. Esta pessoa foi presa em flagrante, foi mantida presa em flagrante, respondeu o processo preso. Mas a situação é a seguinte, diante da nova legislação, o que fazer? A discussão, portanto, foi quais as medidas, quais as características dessa pessoa? Estudante, tem família, tem residência, um estudante universitária de Florianópolis, nunca teve nenhum outro tipo de problema. Não entrando na situação concreta do caso, qual é o risco que essa pessoa oferecia para o processo? Perguntei eu para o procurador. E ele me disse, ela pode voltar para Florianópolis, pode sumir, pode viajar, eu não tenho controle disso, e mais do que isso, ela morando em outra comarca, isso vai causar todo um problema para o andamento processual. Falei, bom, então o risco é dela desaparecer, fugir, e o risco é para que o processo demore. Esse é o ponto cautelar. Ele falou, era esse o ponto cautelar. Falei, bom, então é isso que precisava ficar identificado para que, diante das situações das medidas cautelares, eu pudesse analisar o que eu posso ter para reverter aquilo, ou evitar que aquilo aconteça. E isso é uma análise de adequação e necessidade que faremos mais adiante. Mas se eu não identifico de maneira clara, sem turvações, sem segundas palavras, todos sabem aqui como bem decidir, a decisão tem que ser clara, tem que ser coerente, tem que ser concisa. Qual é o problema? Qual é o dado fático? Portanto, não pode ser uma suposição, porque senão eu não tenho uma medida cautelar excepcional. Eu não posso ter uma suposição, eu tenho que ter um dado real da vida. Qual é o dado que foi trazido que me revela o perigo? Nesse caso específico, ela não tem nenhuma vinculação com Guarulhos, ela não tem nenhuma vinculação na comarca, ela é uma estudante de Florianópolis, vive às custas dos pais e pode sumir por conta da ação penal, que é de tráfico internacional. É um crime absolutamente de pena alta, efetivamente alta. Então vamos definir isso. E agora, só depois de definir isso, vamos entrar nas situações da legislação que falam tradicionalmente que é o perigo libertatis. Os dois problemas que o senhor me trouxe, disse eu a ele, os dois problemas que o senhor me trouxe, identificou para mim que o risco é para a instrução da causa. Portanto, todas as outras justificativas, ou todas as outras hipóteses legais de ordem pública, ordem econômica, não são pertinentes aqui. Nós estamos querendo garantir a instrução. Disse eu para ele, se você garantisse a instrução, se eu ficasse seguro, estava tudo bem. Ele falou, estava tudo bem. Eu falei, então tá bom. Então, dentro das possibilidades de prisão preventiva, eu teria a instrução. Mas vejam, não é só no capítulo da prisão preventiva, no artigo 312. O legislador teve uma percepção correta ao pegar aquelas hipóteses, não todas, mas as que realmente importam, e transferir aquelas hipóteses para o artigo 282 do Código de Processo Penal, que, no meu ponto de vista, regulam todas as medidas cautelares pessoais, porque assim está disposto lá, diz, essa é a parte geral do capítulo, do título de medidas cautelares pessoais, mas serve como uma referência claramente proporcional, porque se os senhores forem ver o artigo 282, no inciso 1 ele fala da necessidade e no inciso 2 ele fala da adequação. Portanto, ele está absolutamente construído na ideia de proporcionalidade. E lá está a garantia da instrução criminal, da investigação criminal ou da instrução processual.
Então está lá o problema. Então eu não tenho apenas, disse eu a ele, como normalmente a cultura jurídica faria, eu não tenho apenas a ideia da prisão preventiva, mas eu também tenho esse mesmo risco previsto e possível de ser afastado por medidas cautelares pessoais diversas à prisão. Então, as minhas hipóteses, mais adiante analisadas de necessidade e adequação, se ampliam, elas crescem, elas não se reduzem. Vamos entrar, então, no capítulo ainda dentro do periculum libertatis, mas agora identificado qual é o preceito legal que me oferece o risco e que eu quero proteger. Vamos analisar agora, então, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade da medida. O que é a ideia de idoneidade nesse instante? A ideia de idoneidade, a estrutura de filtro que caracteriza a idoneidade, que é a adequação, é o seguinte: eu preciso identificar todas as medidas. Veja, eu não tenho que identificar uma medida. Eu tenho que, neste momento da decisão, eu tenho que identificar todas as medidas, todas as medidas cautelares pessoais, todas, que sejam aptas a garantir e proteger a instrução processual. Eu vou desde apresentação em juízo, não possibilidade de viajar com recolhimento de passaporte, até prisão preventiva. Porque a prisão preventiva, efetivamente, impede que a pessoa desapareça, fuja ou atrapalhe a instrução. Esse é um fato. E no momento da adequação, eu não tenho que fazer análise de qual é a medida mais grave, eu tenho que fazer uma separação de todas as medidas idôneas. Exemplo, fiança, nesse caso, faria alguma diferença? Resposta: não faria, porque ela poderia pagar fiança e poderia fugir. Não há uma relação necessária entre o risco e a... Por isso que nenhuma medida cautelar patrimonial foi requerida. Então não havia... Tem medidas que têm uma relação de idoneidade, de adequação, e tem medidas que não têm. Naquele caso concreto, porque eu defini esses critérios antes. A proporcionalidade, portanto, ela vai construindo como os senhores podem perceber, ela vai ajudando a presunção de inocência a ser mantida no espaço que ela constitucionalmente pode ser mantida naquele caso concreto. Ela serve para erguer algumas barreiras, mas é uma análise intersubjetiva, racional, exposta de preceitos legais claros que me indique exatamente qual o caminho que o juiz faz e que dificilmente será criticado, porque ele está dizendo exatamente, olha, eu tenho aqui, portanto, a necessidade de ela comparecer em juízo e a prisão preventiva. Ele passa, então, ao momento seguinte, que é o momento da necessidade. E no momento da necessidade, o que deve se verificar não é mais qual a medida adequada ou qual a medida idônea, porque elas já foram selecionadas. O que eu preciso fazer é, dentro daquelas adequadas previamente identificadas, e aí a proporcionalidade dita a ordem de escolha. Da menos gravosa para a mais gravosa, qual é a ordem que eu tenho que estabelecer? Podendo, inclusive, aplicá-las cumulativamente. Se eu colocar a obrigação de comparecer em juízo para os atos processuais, porque é isso que preceitua a lei, se eu colocar a obrigação dela apresentar-se regularmente, mostrando que ela continua estudando, ou seja, nas suas atividades normais, e se eu limitar ou tirar dela o passaporte, isso, disse eu naquele momento, evitaria ao senhor o risco da instrução? Ele disse assim, sendo a moça quem ela era, com as características que ela tinha, sim. Eu falei, então eram as medidas necessárias. Eu poderia ter cumulado essas três e a prisão preventiva seria desnecessária. Eu nem cheguei a dizer, nem poderia se acrescentar aqui, monitoramento eletrônico, mas isso nem se chegou a dizer. Com as outras três, ele falou, ela comparece obrigatoriamente quando eu tiver um ato de instrução em Guarulhos, ela comparece permanentemente para poder explicar o que faz e o que continua fazendo, e ela não pode viajar para o exterior sem autorização legal. Tudo se resolveu, portanto, no capítulo da necessidade, sem que eu precisasse passar por uma situação por um momento, por uma análise de constitucionalidade muito difícil, que se chama ponderação. E devo dizer aos senhores que na experiência que eu tenho, não só profissional, não só na prática jurídica, mas principalmente na análise
técnica de sala de aula, onde eu me deparo com alunos de graduação e pós-graduação que levam a realidade como juízes, como desembargadores, como delegados, como procuradores da República, eu devo dizer aos senhores que quase a totalidade dos casos se resolve até o plano da necessidade. E aí eu comecei a entender uma coisa que eu realmente não aceito ainda, mas ficou claro para mim. Existem autores alemães que estudam e analisam a proporcionalidade profundamente e dizem o seguinte: a proporcionalidade bem aplicada, aquele terceiro momento, para eles o terceiro, da ponderação, da proporcionalidade em sentido estrito, na verdade ele é desnecessário, tudo se resume e se resolve até a necessidade. Eu que não concordei com aquilo inicialmente, porque consegui imaginar alguns hard cases para levar para ponderação, eu começo a ver que na prática, talvez todos eu ainda não estou convencido, mas quase a totalidade deles se resolve até a necessidade. Qual seria, então, o papel ocupado nessa situação? Eu tenho aqui o direito fundamental à liberdade. Esse direito fundamental à liberdade, ele não é absoluto, ele pode ser restringido, seja por medidas cautelares, seja pela condenação da pessoa. Quando eu estou no curso do processo e tenho a presunção de inocência para fazer com que isto seja restringido na menor medida possível, ela, presunção de inocência, no momento decisório e como norma de tratamento, ela pauta e direciona as escolhas da proporcionalidade, para que sempre vá do menos restritivo para o mais restritivo, porque a prisão preventiva não só existe, como é preciso reconhecer que, em alguns casos, ela é a medida que deve ser determinada. Ela não é uma coisa impossível, ela não é uma coisa ilegal, ela não é uma coisa inconstitucional, ela precisa ser aplicada nos casos que tem que ser aplicada. Só que esses casos, efetivamente, estão longe de ser a maioria dos casos, ou estão longe de ser o percentual dos casos que hoje nós vemos, por exemplo, de presos provisórios. As decisões que não comportam esses 7 níveis de discussão, e eu disse aos senhores, expliquei no detalhe 6, mas falei inicialmente 7, porque a ponderação, vamos analisar um pouco mais adiante, resolvem e diminuem sensivelmente a população carcerária, que, sob o meu ponto de vista, tem o seguinte, hoje, risco para nós que nós não podemos desconsiderar. O cárcere, hoje, é um ambiente, hoje, muito mais controlado por organizações criminosas do que pelo próprio Estado. A colocação desnecessária de pessoas no ambiente do cárcere leva a um aumento, a um fornecimento de mão de obra para as facções criminosas. Porque a pessoa dentro do cárcere, ela precisa sobreviver. Ela não tem nenhum tipo de atendimento. Ela vai vender os seus préstimos às facções que dominam o presídio para poder sobreviver e pagar as suas necessidades internas. Portanto, essa seleção, ou seja, e vamos repetir, a proporcionalidade, ela é limitadora de todos os ataques que devem existir à liberdade da pessoa. E quem orienta esta construção decisória é a presunção de inocência. E é por isso que o legislador diz que primeiro vem as medidas ou a análise das medidas cautelares diversas da prisão. E depois, se for o caso, a colocação da prisão preventiva. E aqui também se explica uma das coisas que eu achei muito válido na reforma legislativa, embora tivesse sido criticado por alguns colegas. Está certo o sistema definir no parágrafo único do artigo 312 e no parágrafo 4º do artigo 282 que se possa colocar prisão preventiva quando as medidas cautelares diversas da prisão não forem cumpridas sem justificativa. Porque se uma medida for descumprida, mas com uma justificativa razoável da pessoa para ter feito aquele ato isolado, isso é uma coisa. E aí a medida, como diz o artigo, o parágrafo 4º, pode ser substituída por outras ou ampliada, colocada outras medidas para agregar aquela. Mas diz, em último caso, colocar a prisão preventiva. E por que que eu analiso isso? Porque a prisão preventiva, nessa situação concreta, ou seja, de descumprimento injustificado de medidas cautelares definidas anteriormente, ela, na verdade, não tem aí uma natureza cautelar no sentido propriamente de medida para proteção do processo.
mas ela efetivamente funciona como uma sanção processual ao descumprimento do estabelecido judicialmente, sem justificativa. Volto a insistir. E isso é importante para quê? É importante para a manutenção, validação e confirmação do sistema de medidas. Portanto, e concluindo com relação à teoria dos princípios, por conta efetivamente do tempo, o direito à liberdade não é um direito absoluto, assim como a presunção de inocência não é um direito absoluto. E por que não são? Porque, pela teoria dos princípios, eles têm estruturas normativas de princípios. E como as estruturas normativas de princípios, elas podem sim ser reduzidas, limitadas constitucionalmente, desde que se passe pelo filtro da proporcionalidade. A presunção de inocência, portanto, é possível conviver com as medidas cautelares num sistema processual? Sim. Eu realmente não conheço um sistema processual vigente que não tenha, mesmo os que têm e preservam a presunção de inocência, que não tenha coexistência com medidas cautelares. A mudança toda e a diferença que eu acho que nós temos no Brasil para pior, ou seja, nós temos um sistema desqualificado nesse exame, nessa comparação, é que, devido a essa não prática, não exercício de análise de proporcionalidade para as medidas, pela não concepção da presunção de inocência como medida de norma de tratamento e norma decisória, portanto, ela regula e orienta o vetor e as escolhas decisórias, exatamente por essa falha que levam, se eu tivesse que colocar numa única palavra que todos conhecem, seria excepcionalidade. Isso faz com que o nosso sistema esteja deformado e que nós tenhamos recentemente assumido um compromisso de diminuir a população carcerária, um compromisso internacional, junto aos organismos internacionais, como país, de diminuir a população carcerária. A diminuição, ela não pode ser feita de uma maneira irracional, ela deve ser feita de uma maneira racional, uma maneira tecnicamente discutida. Se eu tenho duas normas, princípios, elas podem ser reduzidas. Existem outras normas constitucionais que eu entendo que não podem, a proporcionalidade não pode se aplicar sobre elas, porque elas têm estrutura de regra. Eu citaria para os senhores, por exemplo, a hipótese de relativização, por exemplo, da prova ilícita, ou, no exemplo que eu dou no livro, a relativização da inviolabilidade da casa da pessoa. Por quê? Porque a norma constitucional, ela abre as exceções possíveis. Ela diz a casa é o asilo inviolável, exceção feita, aí ela salvo, ela flagrante delito, no caso de desastre, ou por ordem judicial de dia. Portanto, a Constituição ela não permite outra hipótese. É uma estrutura de regra. Eu não tenho como aplicar a proporcionalidade aí. A presunção de inocência, não. Ela pode, sim, sofrer naquele caso concreto, segundo a legislação aplicável para aquele caso concreto, naquela situação específica, naquele momento, porque a proporcionalidade, obviamente, passa pela ideia de momento, de tempo. Uma explicação breve. Eu posso prender preventivamente uma pessoa, ela precisa ser presa preventivamente, está presa. Acontece que ela cometeu um crime cuja pena máxima é de 6 anos e ela já está presa preventivamente há 4. Não existe o tempo fez com que aquela medida que inicialmente era correta se tornasse desproporcional, porque ela já está mais presa há mais tempo do que se ela pegasse a pena máxima. Eu estou exagerando no exemplo, mas apenas para que os senhores vejam que o tempo define proporcionalidade também, porque eu também tenho esse critério. Isso faz com que fique evidenciado, portanto, que é possível se conviver nos sistemas. O sistema constitucional que nós temos nesse aspecto, ele não é incoerente, muito pelo contrário, ele é possível se conviver. E a harmonização disso, para que não haja ilegalidades, ela só pode ser feita e sempre deve ser feita no âmbito da decisão jurisdicional. E a decisão jurisdicional, por todas essas razões explicadas, no meu ponto de vista, precisa começar a ter uma ordem, um capítulo, uma racionalidade de conteúdo, que seja efetivamente posto, como está na legislação. Olha, eu tenho aqui relatório, tenho fundamentação, motivação e tenho dispositivo. Deveria ser feito isso com as decisões judiciais, e não precisa de lei, basta que os juízes comecem a organizar o raciocínio dessa forma. E isso faria, ou fará, otimisticamente falando, com que eu tenha efetivamente uma estrutura
coerente, constitucional e, principalmente, capaz de ser submetida a crítica e, portanto, haver uma construção dos conceitos e dos limites, por exemplo, de todas aquelas medidas cautelares do artigo 319, por exemplo, e do artigo 320, de ampliação e de mudanças de paradigma, por exemplo. Quando, vou dar um exemplo tolo, mas as pessoas dizem recolhimento noturno. Né? Essa é uma expressão tradicional em que todo mundo diz a pessoa trabalha e se recolhe no período noturno. Isso não é bem assim, é tolo o exemplo, mas se a pessoa, por exemplo, trabalha à noite, ou se ela trabalha em turnos, em que algumas vezes, profissionalmente falando, ela tem que trabalhar à noite, portanto, isso precisa ser adaptado pelo juiz para o caso concreto. E isso é uma necessidade de se ampliar esse conteúdo normativo das medidas cautelares. Otimisticamente falando, e eu tenho escrito isso e defendido isso, e tenho visto isso acontecer em muitas práticas, eu tenho visto que por essa trilha a situação acaba se construindo fora do conflito, prendo porque quero ou solto porque mando. Essa decisão, essa crítica meio cega do pode, não pode, pode, não pode, é algo que foge um pouco de uma construção de um sistema progressivamente melhor. Sempre nós não podemos limitar a discussão da presunção de inocência das medidas cautelares como um exercício de força, seja para determiná-las, seja para revogá-las. É necessário que elas passem a ser um exercício de discussão construtiva do espaço normativo da legislação. Era o que eu tinha a dizer. Peço, não avancei no tempo, tentei me limitar o máximo possível. Fico aberto às perguntas dos senhores, mas, enfim, queria trazer essa contribuição de um pensamento um pouco diferente, mas se foi meu livro que me trouxe aqui, seria infiel se não reproduzisse muito do que está ali escrito. Obrigado. Acho que, senhor Maurício, em nome da escola, eu agradeço a sua presença e agradeço também a sua exposição. Acho que o senhor, com folga, superou, pelo menos na minha opinião, as expectativas que foram muito bem colocadas pelo desembargador Leandro, que mencionou a sua obra, aliada, digamos assim, àquilo que nós temos que enfrentar na jurisdição criminal. E, assim, nós temos aqui inúmeros colegas que, ainda que não sejam vinculados especificamente a varas criminais, esse é um tema que eu posso dizer que rigorosamente é do interesse de todo juiz federal da 4ª Região. Porque mesmo aqueles que não atuam em varas criminais, que não atuam em turmas criminais, eles, em algum momento, estão em plantão e se veem na condição e na obrigação de fazer audiências de custódia e ter que decidir diante do acusado qual o destino, né? Se uma medida cautelar alternativa, como a fiança, ou mesmo a simples concessão da liberdade sem a fiança, ou a prisão preventiva, e passando por aquele gradiente, né, das medidas mais invasivas às menos invasivas, conforme a necessidade e adequação, tudo pautado pelo princípio da proporcionalidade. De modo que quero agradecer, dizer que foi de extrema utilidade, principalmente esse link entre o profundo conhecimento teórico e a consistência e a indicação prática daquilo que o senhor colocou. Eu indago o desembargador Leandro se quer fazer alguma consideração. Eu agradeço também a palestra, fiquei muito satisfeito de poder enxergar essa estrutura, não é, de construção do nosso pensamento no que diz respeito a decidir sobre a liberdade, que é a regra, não é, e as possíveis restrições a essas liberdades, sempre tendo em conta a necessidade, não é, de restrição em face da necessidade do processo, de resguardo da ordem pública, e a gente ter clareza quanto a essa estrutura realmente nos orienta muito bem nesse caminho. Eu agradeço, vou convidar todos, então,
para o nosso intervalo. E eu solicitei ao... abriria para uma pergunta ou outra, se houvesse interesse, já que nós estamos... claro. Vamos fazer o seguinte, antes de abrir para o intervalo, se alguém tiver alguma colaboração para fazer, ou gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Maurício, eu acho que seria bastante interessante a gente poder repercutir um pouco disso. Acho que podemos fazer todas as perguntas de uma vez só e depois passar uma palavra para isso. O Rachid está sugerindo que sejam feitas as perguntas. Marcelo foi delegado, é nosso colega juiz federal, muito experiente também na matéria penal. Enfim, os colegas que quiserem, façam as perguntas, nós vamos fazer, pode ser as perguntas, formulamos as diversas perguntas e aí Vossa Excelência trabalha o assunto. Sim. Eu primeiro queria agradecer pela palestra, realmente essa oportunidade de ter essa visão clara do desenvolvimento do raciocínio lógico é fundamental. E pelo que consta, esse é um livro que merece ser lido. Eu só queria fazer um comentário que, do ponto de vista da teoria do direito, que o professor colocou, que essa divisão de regras e princípios e o manejo da ponderação, né, que isso é mais uma notícia, claro, tem posições diferentes, enfim, mas a crítica que se tem feito a esta classificação que o Alex fez, que ele tomou do Dworkin, o próprio Dworkin abandonou um pouco, e o exemplo que os alemães apresentam em crítica a essa diferença de regras e princípios, regras ou tudo ou nada, e princípios como mandados de otimização, está em que regras também se sujeitam, podem ser mandados de otimização. E o exemplo que foi citado lá nos livros que eu li da doutrina alemã é a regra que diz que deve-se utilizar uma calibragem adequada nos pneus dos veículos conforme a pista, né? Em que eles disseram que essa regra também, a aplicação dela também vai ser feita mediante mandado de otimização. Por que eu estou falando isso? Porque o senhor colocou a questão da casa que não se sujeitaria a algum tipo de filtro por conta do princípio da proporcionalidade. E a proporcionalidade está vinculada justamente à ideia de otimização. E eu tenho a impressão que poderia se utilizar, mesmo neste caso de regra, e é porque a proporcionalidade ela é usada geralmente para controlar a intervenção do Estado no domínio privado. Então, o princípio da proporcionalidade pode ser usado relativamente a essa regra no que diz respeito ao próprio mandado, porque, do contrário, nós teremos que concluir que, havendo mandado, é possível entrar na casa. E o controle da proporcionalidade também pode ser feito neste caso. E um outro detalhe, me desculpe, mas como a informação foi colocada aqui, eu acho que é importante dizer, é que eu tenho a impressão que não existe princípio da proporcionalidade na Constituição Alemã. Não está previsto na Constituição Alemã. Ela foi deduzida do artigo 23º da Lei Fundamental e é considerada a grande contribuição do Tribunal Constitucional Alemão a fato. Está no português, no espanhol, é fato. Fato. Não é nenhuma crítica. Depois, não, muito pelo contrário. Foi colocado como tema. Sim, muito fato. Eu achei que era interessante considerar esse aspecto também. Só quer saber se não tem mais alguém para fazer uma pergunta, fazer tudo em bloco? Ou... Alguém mais tem? Como o professor prefere? Como o senhor prefere? Eu só tenho uma dúvida e só gostaria que, pela sua experiência profissional, se o senhor pudesse colocar, porque eu que não tenho jurisdição criminal no momento, já faz alguns anos, a gente tem essa preocupação no momento do plantão de estabelecer e fazer todo um juízo de valor, que muitas vezes você não é o juiz do processo. Pode ser que o juiz do processo não concorde com a tua análise e eu não sei se isso, como que o senhor tem visto isso, se tem sido comum lá em São Paulo os juízes de plantão fixarem essas medidas, e até que ponto seria interessante que o próprio juiz do processo fixasse isso. Eu vou solicitar que digam o nome, tá? Eduardo Vandré. O meu nome é Anne Carina. Como? Costa, Amador Costa. Anne Carina.
Mais alguém, gente? Então, eu também gostaria de parabenizar o professor pela exposição, muito esclarecedora. E eu só teria uma reflexão que gostaria de ouvir do professor a respeito da superpopulação carcerária e da real relação que isso tem com o decreto de prisões preventivas. Na medida que nós vivemos hoje uma situação, me parece, de hiperincriminação pela legislação, especialmente do que decorre da lei de drogas. Parece que há cerca de 1/3 da população carcerária respondendo por tráfico de drogas, e muitas vezes por delitos de potencial ofensivo questionável em relação à necessidade de estar encarcerado. E essa é uma discussão que surgiu também já nos Estados Unidos há cerca de 20, 30 anos, e nós estamos caminhando para o mesmo sentido. Será que a legislação tem que punir tanto com o encarceramento? E eu faço essa reflexão porque me parece que nem sempre as prisões preventivas são decretadas com pouco critério. Aliás, a regra é que haja bastante rigor na apuração disso. Eventualmente, pode existir alguns desvios, alguns abusos, mas não estou certo de que haja uma relação tão direta entre superpopulação e prisão preventiva desnecessária. Tiago, né? Tiago Martins. Deixa eu começar pelas... Muito obrigado pelas considerações. Mais alguma? Não? Doutor André, deixa eu começar respondendo aqui pela ordem. A teoria dos princípios, ela, de fato, é uma teoria. É uma escolha teórica. Essa escolha teórica, ela é muito importante para que se mantenha a coerência de todo o raciocínio expositivo, principalmente, no meu caso, que tive que fazer uma tese de livre-docência. Ela não é a única, e eu digo isso no livro, ela não é a única, foi uma opção deliberada e explicada, e apontada, inclusive, outras opções que poderiam existir. É bem verdade que, para o caso concreto que nós estamos aqui, de presunção de inocência e medidas cautelares, a proporcionalidade sempre vai se aplicar. Com relação às... E, portanto, seja a teoria que for, a proporcionalidade vai ser aplicada exatamente pela presunção de inocência. Mas não querendo deixar de lado as considerações muito bem postas pelo senhor, o conceito está correto, a construção foi feita e depois os países começaram a reproduzir isso nas constituições, que inclusive são mais recentes, na década de 80 para cá. E, portanto, há esse reparo. Agora, toda a discussão com relação a essa questão da casa, ela, usando esse exemplo especificamente, e ele é explicado no livro, eu vou precisar entrar num exame de teoria geral do direito e, na verdade, a constituição da norma jurídica. E por isso que a teoria dos direitos fundamentais, ela é uma interseção necessária entre a teoria geral do direito, como norma, e a teoria constitucional dos direitos fundamentais. Porque ela esclarece e escolhe necessariamente as estruturas normativas da norma constitucional e tenta partir exatamente dessa racionalidade. No caso especificamente da casa, do dispositivo constitucional da casa, que é o artigo 5º, inciso 10, a construção do Constituinte, que cá para nós, que ninguém nos ouça, eu não sei se o Constituinte teve essa preocupação de construção da norma técnica quando redigiu aquilo, mas aquela construção é uma construção de regra no tocante à casa, e a partir do momento que se coloca salvo, são cláusulas de exceção, na verdade, por opção do Constituinte, cláusulas constitucionais de exceção. Portanto, aquele dispositivo ele reafirma a ideia de regra, volto a insistir, é uma opção teórica, escolhida dentro de uma análise da teoria geral do direito e da norma jurídica. É uma opção. E eu digo que fiz essa opção porque me parece a opção mais coerente do começo, na análise do dispositivo constitucional, até o final, que é a aplicação prática da realidade. E eu fiz essa explicação exatamente para mostrar se eu estava ou não sendo coerente daquilo, até porque eu precisava necessariamente me submeter a uma banca. Mas qual é a ideia da casa?
desse dispositivo constitucional, desculpe. A estrutura inicial ela é efetivamente de regra. E eu concordo plenamente. O legislador fez uma opção para vulnerar, abrir limites naquela regra para que ela não fosse absoluta. E ele, constituinte, ele não transformou em estrutura de princípio. Quando ele coloca salvo, ele constrói cláusulas normativas de exceção. E ele diz, só nessas exceções. Bem verdade, eu deveria concordar, e tenho que concordar, que das cláusulas de exceção postas nesse dispositivo, existe uma que eu não diria que ela é aberta, eu diria que ela é um pouco mais verificável caso a caso, que é a decisão judicial durante o dia. Ou seja, a decisão judicial possibilita uma análise de excepcionalidade constante e não estática, como é o flagrante e o desastre. Nessa situação, o Constituinte ainda continua reforçando a ideia de estrutura normativa de regra, exatamente porque ele fixa a regra da reserva de jurisdição. Reserva de jurisdição essa que muitas pessoas dizem, também não é regra, porque não se aplica para tudo. Eu falei, não, a jurisdição nem deve se aplicar por tudo, porque nós não temos um Estado judicial, nós temos um Estado de 3 poderes que compartilham. Mas dentro dos direitos fundamentais, a reserva de jurisdição é sim uma regra. Não pode haver condescendência de invasão de direitos fundamentais de alguém que não passe por um crivo judicial. Então, vou reconhecer o equívoco da Constituição alemã, é fato, confirmo que é uma opção teórica, que não invalida a exposição de hoje, dado a que a proporcionalidade sempre é aplicada, mas que, principalmente no capítulo dessa situação da casa, e analisado, pelo menos os dispositivos que eu analisei, eu analisei os dispositivos penais e processuais penais do capítulo do artigo 5º. Eu não fiz essa análise para todos os direitos fundamentais, por exemplo, sociais, não me ative a essa, não estendia isso. Por isso que eu disse até, confessei ao desembargador Leandro e ao doutor Ricardo Chachide, que eu não sei se sou um processualista ou um constitucionalista frustrado, enfim, mas, de qualquer modo, eu não consigo imaginar muito o progresso do direito processual penal sem passar necessariamente por uma análise constitucional, eu não vou dizer moderna, para não dizer que outras pessoas são antigas, mas constante, sempre contemporânea. E eu percebi que nas teorias constitucionais atuais é muito difícil o senhor abrir mão da teoria geral do direito. E a gente sempre está voltando, dando um passo cada vez mais ao fundamento do direito. Doutora Anne Karine, isso? Olha, a minha experiência prática, a senhora fez a pergunta sobre plantão judiciário. A minha experiência prática em plantão judiciário não é tão rica assim. Eu não poderia dizer porque seria leviano da minha parte. O que eu posso dizer é, pelo que eu ouço, pelo que eu conheço, o plantão judiciário em São Paulo, na Justiça Estadual, ele é muito restritivo. Ele tem, os juízes, eles ainda têm uma visão de que eles têm uma ideia, uma preocupação maior com urgência do que efetivamente com a proporcionalidade da medida a ser escolhida. A análise no plantão judiciário, sob o meu ponto de vista, ela faz com que o magistrado se preocupe muito mais em saber se aquilo realmente é urgente, porque se não for e se puder passar para segunda-feira, para o juiz do caso, há essa preferência, e eu não sei se está tão errado assim, mas também não sei se deveria ser tão exclusivamente isso na análise, né? Porque no prestígio do colega, o que eu entendo perfeitamente, existe uma verificação de urgência. A última vez que eu me deparei no plantão judiciário, e fui feliz, a situação de urgência era uma situação real e uma situação realmente urgente. A informação que eu tive é que a pessoa, se permanecesse presa naquele local em que ela estava provisoriamente presa, ela seria morta porque havia problemas dentro do cárcere. E ela foi jurada de morte, portanto, ela precisava ser removida. E o meu pedido no plantão judiciário foi simplesmente a remoção da pessoa, exatamente porque eu sabia que se eu fosse discutir cautelaridade ali, não era o ambiente para isso. E fui atendido, porque eu tive essa percepção da urgência. Não me parece que o plantão judiciário deveria ser reduzido só a isso. Acho que muitas coisas poderiam ser tidas. E se os magistrados tivessem essas partes decisórias, essa discussão, nada impediria, por exemplo, que o magistrado do caso
trazendo um novo argumento que ao magistrado de plantão não é dado saber, pudesse mudar a decisão. Ou não era dado saber, pudesse mudar a decisão. E eu sei que os magistrados, com razão, têm muita cautela nos plantões judiciários, porque exatamente pela visão limitada do caso, né, eles ficam com medo exatamente de decidir sem conhecer ou não estão sendo informados inteiramente sobre a situação. Mas não me parece que em São Paulo seja diferente, não. Doutor Tiago, evidentemente a população carcerária, a causa da população carcerária, e nós estamos falando de prisão provisória, né, a causa da população, do excesso de população carcerária não é são os presos provisórios. Na verdade, é uma somatória, né? Eu tenho os presos definitivos e tenho os presos provisórios. Atualmente, a população carcerária beira os 40%, 30% e altos por cento de presos provisórios. Se eu pegar todos os presos provisórios e tirar do sistema, amanhã eu tiro todos do sistema, nem assim o sistema terá vagas para todas as pessoas que estão condenadas definitivas. Vamos deixar claro essa questão, porque essa é uma questão já constatada pelo CNJ em estatísticas bastante confiáveis, né? Aliás, não são nem estatísticas, são análises de números reais. Quando o senhor traz a discussão do direito penal, que é a questão da droga, e eu acrescentaria aqui uma outra realidade paulistana, né, que o Instituto de Direito de Defesa, em 2012, fez uma análise estatística exatamente das questões como era um ano depois da mudança das medidas cautelares pessoais. E foi constatado ali que uma gama significativa de prisões na cidade de São Paulo se dava por crimes patrimoniais. Então, na cidade de São Paulo, existem dois crimes que levam necessariamente à prisão: droga e crimes patrimoniais. Seja o roubo, enfim, crimes patrimoniais, né? Principalmente, óbvio, quando tem violência à pessoa, né? Então, a situação ela precisa ser analisada, e porque não foi uma crítica, muito pelo contrário, foi um alerta, eu preciso diferenciar a população carcerária em dois grupos: os presos definitivos e os presos provisórios. No direito material, ele tem um impacto muito maior nos presos definitivos. E acho, sim, que o direito material, e, portanto, não estou renegando isso à questão do legislador, existem discussões, por exemplo, de proporcionalidade da pena, portanto, estou falando do preceito secundário da norma penal, de fato, que pode ou não ser verificada pelo juiz. Está havendo uma certa tendência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa tendência já foi matéria de um artigo escrito pelo professor Sérgio Salomão Checcaria, em que o Tribunal de Justiça de São Paulo está decidindo com muita habitualidade penas acima do máximo legal, aplicando o princípio, acredite, da proporcionalidade. Então, eles estão aplicando o princípio da proporcionalidade para estabelecer penas acima do padrão legal. Tecnicamente falando, eu não consigo explicar esse raciocínio. A situação, portanto, é uma situação em que eu preciso ter uma política efetivamente de qual é a situação concreta que precisa ir para o cárcere, não só no plano material, quanto no plano processual. E o que eu quis dizer aqui com relação à observação que eu fiz foi: a única possibilidade que eu posso ter de um esvaziamento racional do cárcere é pela análise de proporcionalidade, começando imediatamente pelos presos provisórios. O que não significa, de modo algum, que todos serão soltos. Significa que talvez uma parte significativa dos que estão presos, numa análise racional dessa forma proposta, possam começar a ser retirados. Isso conserta o sistema? Resposta: não conserta, porque se eu tirar todos, o sistema ainda continua com déficit carcerário. Mas, pelo menos, eu dou passos largos para que, primeiro, eu comece a ter racionalidade externa na decisão. E, segundo, racionalidade que é chamada de intersubjetiva, ou seja, eu sou capaz de identificar e dialogar o ponto onde aquilo está. Não está diluído, principalmente embaixo da ordem pública. Conceito jurídico que, durante uma longa parte da minha vida, eu fui contrário, no sentido técnico, por achar que era uma norma aberta, e exatamente no estudo dessas questões todas, eu verifiquei que ele vai precisar existir e que ele não consegue ter uma definição em si, mas ele consegue ter limitadores externos. Então, eu não preciso ter medo da ordem pública, eu só preciso racionalmente entender como aplicá-la. Então, essa
não misturando esses dois mundos, material e processual, eu sei que se eu tirar todo o processual, ainda não resolvo o problema carcerário, de fato. Mais uma vez, então, eu agradeço ao professor Maurício. E estava comentando agora com o desembargador Leandro, eu não teria um número estatístico, não é? Mas o senhor fez menção aí a algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, e assim, isso é uma coisa que eu tive a oportunidade, inclusive, de comentar com outros colegas, até um ministro da STJ, que mencionou também isso numa conversa. E eu não sei se pelo volume, porque São Paulo é um outro mundo, né? Diz que corresponde a 40% de todo o volume do Poder Judiciário do Brasil, está aqui em São Paulo. Mas, assim, há um percentual altíssimo de habeas corpus concedidos nas cortes superiores. A autoridade coatora é a Justiça Estadual de São Paulo. Eles têm a impressão que passa que eles têm uma resistência muito grande a se conformar em relação a, por exemplo, questões hoje que, enfim, acho que todo juiz criminal, da inaplicabilidade da liberdade provisória no crime de tráfico de drogas, na necessidade de fixação do cumprimento da pena inicial necessariamente fechado, enfim, essas questões que já estão amplamente superadas, a gente volta e meia se depara com uma decisão jurisdicional em que isso ali é colocado quase que como uma resistência mesmo explícita àquilo que as cortes acabaram colocando. Assim, só por uma questão de... Não teria um dado estatístico, mas o revisar assim, mostra isso.